inegável que a pandemia impactou a vida de muitas pessoas. E um grupo bastante afetado nesse período foi o das crianças, principalmente aquelas que estavam ou que ainda estão em processo de desenvolvimento da fala. Mães, pais e responsáveis têm sentido mais dificuldade nesse processo. E os profissionais da área também têm notado um aumento no número de casos de crianças que apresentam dificuldade para começar a falar. Existem os marcos de desenvolvimento. Por volta de 1 ano de idade, a criança já começa a falar as primeiras palavras. Mais ou menos por volta de 1 ano e meio, 2 anos, há um aumento desse vocabulário. E mais ou menos por volta dos 2 anos, a criança começa a formar frases simples. Então ela vai juntar 2 palavrinhas para dar um sentido. Então, quando a criança vai passando por essas fases e ela não atinge esse marco de desenvolvimento, a gente já liga o sinal de alerta. A falta de interação com outras crianças nesse período de aprendizado é crucial para esse atraso. Mas só o fato de haver interação dentro da própria casa, com as pessoas da própria família, já é um grande estímulo. O principal na estimulação da linguagem é a gente falar com as nossas crianças, né? O ser humano ele aprende falando com outro ser humano de carne e osso, não é através de telas. Então toda a estimulação, desde a hora que a gente nasce, conversando com o filho, narrando o nosso dia, vamos trocar a fralda, vamos pegar a roupinha, me dá esse bracinho, olha o pé. Tudo isso vai fazer com que por volta de 1 ano a criança comece a falar as primeiras palavras. Então a forma da gente estimular a linguagem é exatamente através da própria linguagem. É muito importante que os responsáveis por essa criança estejam atentos ao desenvolvimento dela e que no primeiro sinal de atraso ou dificuldade que busque ajuda profissional, não só para corrigir esse problema, mas para entender e conhecer as causas. Quando a criança não está atingindo esses marcos, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então é importante uma avaliação com o otorrinolaringologista, primeiro para a gente descartar se não há uma perda auditiva. Porque se há uma perda de audição, consequentemente a gente não tem um desenvolvimento adequado da linguagem. E aí, de acordo com essa avaliação, vão ser feitos exames tanto da parte de vista de audição, quanto a questão da comunicação da criança. E aí, dependendo do problema detectado, a gente encaminha para uma terapia de linguagem. E aí, tem sentido alguma dificuldade com a sua criança? Olha, apesar de ser normal, é importante que você busque ajuda o quanto antes, para que esse atraso não traga problemas no futuro. E aí o seu pequeno pode ter uma vida plena.